16 Londres, janeiro de 1941. A última quinzena fora terrível e Dolly não podia deixar de culpar Jimmy. Se ele ao menos não tivesse estragado tudo forçando a situação daquela maneira. Ela já estava preparada para ter uma conversa com ele, propondo que mantivessem uma relação discreta, quando ele vai e propõe casamento, abrindo uma fenda dentro dela que agora se recusava a fechar. De um lado estava Dolly Smeaton, a jovem ingênua de Coventry que achava que se casar com seu amado e viver para sempre em uma casa de fazenda junto a um riacho era a resposta a todos os seus anseios de vida. No outro, estava Dorothy Smeaton, amiga da fascinante e rica Vivienne Jenkins, herdeira e acompanhante de Lady Gwendoline Caldicott, uma mulher adulta que não precisava inventar futuros fantasiosos e complicados para si mesma porque sabia exatamente as imensas aventuras que se estendiam à sua frente. O que não quer dizer que Dolly não se sentiu mal saindo do restaurante daquela maneira, todos os garçons olhando, espantados, mas ela tivera a premente sensação de que se ficasse ali mais um instante acabaria dizendo sim, só para fazê-lo sair do chão. E aonde isso a levaria? A compartilhar aquele pequeno apartamento com Jimmy e o Sr. Metcalfe, preocupando-se o tempo todo em saber de onde iriam tirar a próxima jarra de leite. E aonde isso a levaria em relação a Lady Gwendoline? A velha senhora demonstrava tanta bondade com ela, passara a considerá-la praticamente como da família, como iria suportar ser abandonada pela segunda vez? Não, Dolly fizera o que era certo, o Dr. Rufus concordara com ela. Quando começou a chorar durante o almoço, ela era jovem, ele dissera, tinha toda a vida pela frente, não fazia sentido se prender agora. Kitty, é claro, notara que havia algo errado e reagira desfilando com seu próprio bom partido da Rafa em frente ao número 7 sempre que tinha oportunidade, faiscando seu pequeno e insignificante anel de noivado, e fazendo perguntas incisivas sobre o paradeiro de Jimmy. O trabalho na cantina era quase um alívio em comparação. Ao menos seria se Vivien aparecesse por lá para animar seu estado de espírito. Fazia tanto tempo que não havia que Dolly até já se esquecera de sua aparência. Haviam se visto de relance apenas uma vez depois da noite em que Jimmy aparecera por lá de surpresa. Vivien fora entregar uma caixa de roupas doadas, e Dolly podia jurar que Vivien sorrira para ela do outro lado da sala. Dolly começara a caminhar em sua direção para cumprimentá-la quando a senhora Waddingham mandou que ela voltasse para a cozinha sob pena de morte. Bruxa. Quase valia a pena se inscrever na Agência Nacional de Emprego só para não ter que ver aquela mulher outra vez. Sem a menor chance, no entanto. Dolly recebera uma carta do Ministério do Trabalho, mas, quando Lady Gwendoline ficou sabendo, prontamente fez saber aos funcionários do alto escalão que Dolly era indispensável em sua função atual e não podia ser cedida para fabricar bombas de fumaça. Nesse momento, dois bombeiros com o rosto coberto de fuligem preta aproximaram-se do balcão e Dolly forçou um sorriso, colocando uma covinha em cada face enquanto servia a sopa em duas tigelas. Noite cheia, rapazes? Ela perguntou. Maldito gelo nas mangueiras, o mais baixo respondeu. Você devia ver o que está acontecendo lá fora. A gente está combatendo as chamas em uma casa e pingentes de gelo vão se formando na casa ao lado conforme a água bate lá. Que horror, Dolly disse, e os homens concordaram, antes de se arrastarem até a próxima mesa e desmoronarem, deixando-a novamente sozinha, na cozinha. Ela apoiou o cotovelo no balcão e descansou o queixo na mão. Sem dúvida, Vivien estava ocupada ultimamente com aquele seu médico. Dolly se sentiu um pouco decepcionada quando Jimmy lhe contou. Ela teria preferido ficar sabendo diretamente por Vivien, mas compreendia a necessidade de sigilo. Henry Jenkins não era o tipo de homem que aturasse uma mulher que pulasse a cerca, dava para saber só de olhar para ele. Se alguém ouvisse por acaso a confidência de Vivien ou ouvisse algo suspeito e fosse contar ao seu marido, tudo viraria um inferno. Não era de admirar que ela tivesse insistido tanto para que Jimmy não revelasse a ninguém o que ela lhe contara. Senhora Jenkins? Olá, Senhora Jenkins. Dolly ergueu os olhos rapidamente. Teria Vivien chegado enquanto ela se distraíra. Oh, senhorita Smeaton, a voz pareceu decepcionada a traço. É apenas você. A impecavelmente arrumada Maurus 15 estava parada junto ao balcão, um broche fechando sua blusa no pescoço como o colarinho de um padre. Vivien não estava em parte alguma e o coração de Dolly esmoreceu. Apenas eu, senhora Hoskins. Sim, a velha senhora fungou o traço, é verdade. Ela olhou à sua volta como uma galinha aturdida, batendo o bico dizendo, oh,
Meu Deus, não creio que você a tenha visto, a senhora Jenkins, não é? Deixe-me ver. Dolly tamborilou os dedos nos lábios pensativamente enquanto forçava os pés para dentro dos sapatos outra vez, embaixo do balcão. Não, acho que não vi. Que pena. Tenho algo para lhe entregar, sabe? Ela deve tê-lo perdido na última vez que esteve aqui e eu estou guardando desde então, na esperança de encontrá-la. Mas há dias ela não vem aqui. Ah, não. Eu não tinha notado. Não veio a semana inteira. Espero que não haja nada de errado. Dolly considerou a possibilidade de dizer à senhora Hoskins que ela via Vivian todos os dias. Vive perfeitamente bem, da janela do quarto de dormir de ladigo em Dolin, mas achou que isso iria suscitar mais perguntas do que responder. Tenho certeza que ela está bem. Espero que tenha razão, tão bem quanto qualquer um de nós pode esperar estar em tempos de provação como estes. Sim. Só que é um contratempo. Vou para Cornwall para ficar com minha irmã por algum tempo e eu esperava devolver o objeto para ela antes de partir. A senhora Hoskins olhou ao redor, sem saber o que fazer. Acho que vou ter que deixá-lo aqui comigo? Claro que pode. Dolly exibiu seu sorriso mais convincente. E eu vou garantir que ela o receba. Oh! A senhora Hoskins espreitou por trás de seus minúsculos óculos. Eu não tinha pensado em. Não sei se eu deveria simplesmente deixá-lo. Senhora Hoskins, por favor. Fico muito feliz em ajudar. Eu certamente logo vou me encontrar com Vivian. A mulher mais velha inspirou, uma respiração curta, precisa, registrando o fato de Dolly tratar Vivian pelo nome. Bem, ela disse, um novo tom de admiração insinuando-se em sua voz traço. Se você tem certeza, claro que tenho. Obrigada, senhorita Smithon. Muito obrigada por sua gentileza. Certamente, vai me deixar mais tranquila. Acho que é uma peça muito valiosa. A senhora Hoskins abriu a bolsa e retirou um pequeno embrulho em papel de seda. Passou-o por cima do balcão e colocou na mão de Dolly. Eu embrulhei por segurança. Tenha cuidado, querida. Não iríamos querer que fosse cair em mãos erradas, não é mesmo? Dolly não desfez o embrulho enquanto não chegou a casa. Precisou de todas as suas forças para se controlar e não rasgar o papel no mesmo instante em que a senhora Hoskins lhe deu as costas. Porém, não o fez. Enfiou o pequeno embrulho na bolsa e lá ficou durante o resto de seu turno na cantina e da volta apressada para Campden Grove. Quando fechou a porta de seu quarto, a curiosidade de Dolly já se tornara uma dor física. Ela pulou em cima da cama, de sapatos e tudo, e retirou o embrulho de papel de seda da bolsa. Quando desembrulhava, alguma coisa caiu em seu colo. Dolly pegou e revirou entre os dedos, um delicado medalhão, oval em um lindo cordão de ouro rosado. Um dos elos, ela notou, abrira-se ligeiramente, permitindo que seu parceiro se libertasse. Ela engatou uma ponta na outra e em seguida usou as costas da unha do polegar para forçar o elo, tudo com muito cuidado, a fechar. Pronto, consertado. E, aliás, muito bem, qualquer um teria dificuldade em descobrir onde o cordão arrebentara. Dolly sorriu satisfeita, enquanto voltava sua atenção novamente para o medalhão. Era do tipo usado para guardar uma fotografia, ela percebeu, passando o polegar sobre o elegante e rebuscado desenho gravado na frente. Quando Dolly finalmente o abriu, viu uma fotografia de 4 crianças, 2 meninas e 2 meninos, sentados em um conjunto de cadeiras de madeira, apertando os olhos contra a luz do sol. A foto fora cortada, ao meio para caber na moldura de 2 lados. Dolly reconheceu Vivian imediatamente, a menor das meninas, de pé, com um braço apoiado no corrimão da escada e a outra mão pousada no ombro de um dos meninos, um garotinho com um ar abobalhado. Aqueles eram seus irmãos, Dolly compreendeu, em casa na Austrália, o retrato obviamente tirado algum tempo antes de Vivian ser enviada para viver na Inglaterra, antes de conhecer seu tio há muito tempo perdido e crescer em uma torre na grandiosa propriedade da família, o mesmo lugar onde um dia conheceria e se casaria com o atraente Henry Jenkins. Dolly estremeceu de prazer. Era como um conto de fadas, exatamente como o livro de Henry Jenkins, na verdade. Sorriu ao ver Vivian quando pequena. Quisera ter conhecido você naquela época, Dolly disse, suavemente, o que era uma tolice, porque é claro que era muito melhor conhecê-la agora, ter a oportunidade de ser uma das metades de Dolly e de Campden Grove. Ela estudou atentamente o rosto da menina, identificando a versão infantil das feições que tanto admirava na mulher adulta, e pensou em como era estranho que pudesse amar tanto uma pessoa que conhecia havia muito pouco tempo.
Fechou o medalhão e notou que havia uma gravação na parte de trás. Isabel leu em voz alta a rebuscada letra manuscrita. Um nome. Da mãe de Vivien, talvez. Dolly achava que não sabia o nome da mãe de Vivien, mas fazia sentido. Parecia o tipo de fotografia que uma mãe manteria junto ao seu coração, a prole toda reunida, sorrindo para o fotógrafo itinerante. Dolly ainda era muito nova para pensar em filhos, mas sabia que quando os tivesse, carregaria com ela uma foto exatamente como aquela. Uma coisa era certa, aquele medalhão devia ser incrivelmente importante para Vivien se um dia tivesse pertencido a sua mãe. Dolly teria que guardá-lo com a própria vida. Refletiu por um instante e um amplo sorriso se instalou em seu rosto. Ora, iria guardá-lo no lugar mais seguro que conhecia. Dolly abriu o fecho e passou o cordão ao redor do pescoço, prendendo o engate na nuca, por baixo dos cabelos. Suspirou de satisfação, de alegria, também, quando o medalhão deslizou abaixo do decote de sua blusa e o metal frio tocou sua pele quente. Dolly tirou os sapatos, atirou o chapéu sobre a bancada embaixo da janela e lançou-se sobre os travesseiros com os pés cruzados nos tornozelos. Acendeu um cigarro e assoprou anéis de fumaça para o teto, imaginando como Vivien ficaria empolgada quando ela lhe devolvesse o medalhão. Provavelmente, ela iria envolver Dolly em seus braços, abraçá-la e chamá-la de querida, os lindos olhos castanhos marejados de lágrimas. Ela faria Dolly sentar-se ao seu lado no sofá e conversariam sobre todo tipo de assunto. Dolly tinha o pressentimento de que Vivien até lhe falaria do sujeito, o médico seu amigo, quando finalmente passassem um tempo juntas. Puxou o medalhão do meio dos seios e olhou sua bela superfície refloreada. A pobre Vivien devia estar arrasada, achando que perdera a joia para sempre. Dolly perguntou-se se deveria dizer imediatamente a ela que o cordão estava em segurança, talvez uma carta enfiada pela abertura da porta da frente, mas rapidamente desistiu da ideia. Não tinha papel de carta, não sem um monograma de Ladigo em Dolly, e isso não lhe pareceu adequado. Melhor ir pessoalmente, de qualquer modo. A verdadeira questão era o que ela deveria usar. Dolly virou-se de barriga para baixo e tirou seu livro de ideias de onde o guardava, embaixo da cama. O livro de administração doméstica da senhora Benton não fora do menor interesse para Dolly quando sua mãe o deu para ela, mas o papel valia seu peso em ouro. Atualmente as páginas do livro provaram ser o repositório perfeito para todas as suas fotos favoritas de Tiladi. Dolly vinha recortando-as e colando-as em cima das normas e receitas da senhora Benton havia mais de um ano. Folheou as páginas, observando cuidadosamente tudo o que as mulheres mais importantes estavam usando, comparando as fotos com as roupas e acessórios que vira no quarto de vestir no andar superior. Parou diante de uma das fotos mais recentes. Era Vivien, fotografada em uma tarde beneficente no Ritz, magnífica em um delicado vestido de seda pura. Dolly correu o dedo pensativamente ao longo dos contornos da blusa e da saia. Havia um exatamente como aquele no andar de cima, com algumas pequenas modificações, seria perfeito. Sorriu consigo mesma ao imaginar-se com uma bela aparência, desfilando pela rua até o outro lado, tão logo fosse conveniente, para tomar chá com Vivien Jenkins. Imaginou, também, quanto tempo teria que esperar. 3 dias depois, numa feliz e atípica reviravolta, Ladigo Endulin livrou-se do seu saquinho de balas e mandou Dolly fechar as cortinas e deixá-la sozinha para tirar uma soneca. Eram quase 3 da tarde e Dolly não esperou que lhe dissessem 2 vezes. Aguardou até ter certeza que Ladigo Endulin dormia, enfiou-se num vestido amarelo que já estava de prontidão, pendurado em seu quarto, e atravessou a rua. Parada na entrada de ladrilhos, no topo da escada, preparando-se para tocar a campainha, Dolly imaginou o rosto de Vivien quando abrisse a porta e a visse ali, o sorriso agradecido, de alívio, quando se sentassem para tomar chá e o medalhão lhe fosse entregue. Quase podia dançar de expectativa. Parando um segundo para dar um último retoque nos cabelos, saboreando o momento com o coração acelerado, Dolly tocou a campainha. Esperou, procurando ouvir o farfalhar revelador do outro lado, e então a porta abriu de repente uma voz disse, "Oi, que?" Dolly não pôde deixar de recuar um passo. Henry Jenkins estava parado à sua frente, mais alto assim de perto do que parecer à distância, vistoso como todo homem poderoso. Havia algo quase brutal em sua atitude, mas logo se dissipou, e ela concluiu que provavelmente devia ser sua própria surpresa desvirtuando suas impressões. Em todas as suas fantasias, ela nunca contemplara esta situação.
Henry Jenkins tinha um cargo importante no Ministério das Informações e raramente estava em casa durante o dia. Ela sentiu-se intimidada por sua presença, por seu tamanho e pela expressão soturna de seu rosto. Sim. Ele disse. Tinha a pele corada e passou pela cabeça de Dolly que ele devia ter bebido. Está buscando pedaços de tecido. Porque já doamos tudo o que tínhamos para doar. Dolly recuperou a voz. Não. Não, desculpe-me. Não estou aqui por causa de tecidos. Vim ver Vivien, senhora Jenkins. Pronto, estava recuperando seu traquejo. Sorriu para ele. Sou amiga de sua mulher. Compreendo. Sua surpresa era óbvia. Amiga de minha mulher. E qual seria o nome da amiga de minha mulher? Dolly, quero dizer, Dorothy. Dorothy Smeaton. Muito bem. Dorothy Smeaton, imagino que deva entrar, não? Ele deu um passo para trás e fez um gesto com a mão, convidando-a a entrar. Ocorreu a Dolly, ao atravessar a soleira da porta e entrar na casa de Vivien, que durante todo o tempo em que morava em Campden Grove, era a primeira vez que colocava o pé no interior do número 25. Pelo que podia ver, tinha a mesma disposição da casa onde vivia, um hall de entrada com um lance de escadas levando ao andar superior e uma porta na parede à esquerda. Enquanto seguia Henry Jenkins à sala de estar, entretanto, viu que as semelhanças terminavam aí. A decoração do número 25 era evidentemente deste século e, em contraste com a mobília de mogno, pesado e curva, e as paredes entulhadas de Lady Gwendoline, aquele lugar era somente luz e linhas retas. Era magnífico, o assoalho era de tacos de madeira e um conjunto de candelabros de tubos de vidro fosco pendurava-se do teto. Fotografias surpreendentes de arquitetura contemporânea enfileiravam-se ao longo de cada parede, e o sofá verde-limão tinha uma pele de zebra jogada sobre um dos braços. Tão elegante, tão moderno. Dolly teve que tomar cuidado para não ficar de boca aberta enquanto assimilava tudo aquilo. Sente-se. Por favor, disse Henry Jenkins, indicando uma poltrona em forma de concha, junto à janela. Dolly sentou-se, ajeitando a bainha do vestido antes de cruzar as pernas. Sentiu-se constrangida, de repente, com o que estava usando. Era bastante apropriado, para sua época, mas sentada ali, naquela sala esplêndida, parecia uma peça de museu. Ela se achara muito elegante no quarto de vestir de Lady Gwendoline, virando-se de um lado para outro diante do espelho. Agora, tudo o que conseguia ver eram os enfeites e babados antiquados, realmente tão diferentes, por que não notara isso antes? Das linhas sóbrias do vestido de Vivien. Eu lhe ofereceria chá, disse Henry Jenkins, tocando de leve as pontas de seu bigode, de um modo envergonhado que chegava a ser encantador. Mas perdemos nossa empregada esta semana. Uma decepção, foi flagrada roubando. Ele estava olhando, Dolly percebeu com um rubor de empolgação, para suas pernas cruzadas. Ela sorriu, pouco à vontade, afinal, ele era o marido de Vivien, mas lisonjeada também. Sinto muito, ela disse, e então se lembrou de algo que ouvira Lady Gwendoline dizer. É terrivelmente difícil encontrar bons empregados atualmente, não? Sim, é verdade. Henry Jenkins estava parado junto à maravilhosa lareira, de azulejos em branco e preto, como um tabuleiro de xadrez. Ele olhou inquisitivamente para Dolly e perguntou, diga-me, como é que conhece minha mulher? Nós nos conhecemos no Women's Voluntary Service e acabamos vendo que temos muito em comum. Que horários vocês têm? Sorriu, mas não, francamente, e a pausa que fez, a maneira como a olhava, deu a Dolly a nítida sensação de que havia alguma coisa que ele queria saber, algo mais que queria que ela dissesse. Não conseguia imaginar o que poderia ser, de modo que devolveu o sorriso e não disse nada. Henry Jenkins consultou seu relógio. Veja hoje, por exemplo. No café da manhã, disse-me que terminaria sua reunião às 2. Vim para casa mais cedo para fazer-lhe uma surpresa, mas já são 13h15 e ainda nenhum sinal dela. Só posso imaginar que tenha ficado envolvida, mas a gente se preocupa. A irritação alterava sua voz e Dolly podia entender por quê. Ele era um homem importante que deixara um trabalho de guerra essencial apenas para ficar em casa esperando enquanto sua mulher flanava pela cidade. Vocês tinham combinado de se encontrar? Ele perguntou repentinamente, como se tivesse acabado de lhe ocorrer que o atraso de Vivien também estava causando uma inconveniência a Dolly. Oh, não, ela respondeu rapidamente. Ele parecia ofendido com a ideia e ela queria tranquilizá-lo. Vivien não sabia que eu viria. Eu lhe trouxe algo que ela perdeu.
É mesmo. Dolly tirou o cordão da bolsa e estendeu-o, delicadamente sobre os dedos. Ela havia pintado as unhas especialmente para a ocasião com o resto do coty crimson de Kitty. Seu medalhão, ele disse, a voz baixa, estendendo a mão para pegá-lo. Ela o usava quando nos conhecemos. É um lindo cordão. Ela o usa desde criança. Não importa o que eu compre para ela, por mais belo ou grandioso que seja, ela não usa nenhum no lugar deste. Ela o usa, até mesmo com seu colar de pérolas. Acho que ela nunca o tira, e no entanto, ele inspecionava o cordão. Está intacto, então ela deve tê-lo tirado. Ele olhou de soslaio para Dolly e ela encolheu-se ligeiramente sob a intensidade de seu olhar. De que modo ele olharia para Vivien? Ela se perguntou, quando estava levantando seu vestido, afastando seu medalhão para beijá-la. Disse que foi encontrado. Ele continuou. Onde? Os pensamentos de Dolly a fizeram corar. Receio não saber. Não fui eu quem o encontrou, sabe, só foi confiado a mim para devolver a Vivien. Por causa de nossa proximidade. Ele balançou a cabeça devagar. Eu me pergunto, senhoras Mitton, senhoritas Mitton. Senhoritas Mitton, seus lábios torceram-se, a insinuação de um sorriso que só fez aumentar seu rubor traço, com o risco de parecer impertinente. Eu me pergunto por que não devolveu isto à minha mulher na cantina do WVS. Certamente, teria sido mais conveniente para uma jovem ocupada como a senhorita. Uma jovem ocupada. Dolly gostou da maneira como Henry disse isso. Não tem nada de impertinente, Sr. Jenkins. É que eu sabia o quanto ele é importante para Vivien e queria que ela o tivesse de volta o mais rápido possível. Nossos turnos nem sempre coincidem, sabe? Que estranho. Sua mão se cerrou pensativamente em volta do medalhão. Minha mulher se apresenta no serviço todos os dias. Antes que Dolly pudesse lhe dizer que ninguém ia à cantina todo dia, que havia uma escala de turnos e que a senhora Waddingham comandava o navio com mão de ferro, uma chave virou na fechadura da porta da frente. Vivien chegara. Tanto Dolly quanto Henry olharam incisivamente para a porta fechada, procurando ouvir seus passos no assoalho de madeira do hall de entrada. O coração de Dolly começou a gorjear ao imaginar como Vivien ficaria contente quando Henry lhe mostrasse o medalhão, quando ele explicasse que fora Dolly quem o devolvera, a maneira como Vivien seria tomada de gratidão e, sim, de amor, e um sorriso radiante se espalharia em seu rosto, e ela diria, Henry, querido. Estou muito feliz por você finalmente ter conhecido Dorothy. Venho pretendendo convidá-la para o chá há tanto tempo, querida, mas todo mundo tem andado terrivelmente ocupado ultimamente, não é? Então, ela faria uma piada sobre a severa chefe dos serviços na cantina e as duas se desmanchariam em risadas, e Henry sugeriria que jantassem todos juntos, talvez em seu clube. A porta da sala de estar se abriu e Dolly sentou-se na borda de sua poltrona. Henry adiantou-se rapidamente para tomar sua mulher nos braços. O abraço foi demorado, romântico, como se ele estivesse inspirando seu cheiro, e Dolly compreendeu, com uma pontada de inveja, o quanto Henry Jenkins amava apaixonadamente sua mulher. Ela já sabia disso, é claro, tendo lido a musa relutante, mas, estando na mesma sala, vendo-os, ela teve certeza. O que Vivien estava pensando, envolvendo-se com aquele médico quando era tão amada por um homem como Henry. O médico. Dolly olhou para o rosto de Henry, os olhos cerrados enquanto pressionava a cabeça de Vivien com firmeza contra seu peito, enquanto ele a mantinha no tipo de abraço que se esperaria caso meses tivessem se passado desde que a vira, pela última vez e ele temesse o pior, e ela percebeu, de repente, que ele sabia. Sua agitação com o fato de Vivien estar atrasada, as perguntas incisivas que fizera a Dolly, a maneira frustrada que ele falara de sua amada mulher. Ele sabia. Isto é, suspeitava. E ele esperara que Dolly confirmasse suas suspeitas de uma maneira ou de outra. Oh, Vivien, pensou, entrelaçando os dedos enquanto olhava para suas costas, tenha cuidado. Henry afastou-se finalmente, erguendo o queixo de sua mulher para olhar seu rosto de perto. Como foi o seu dia, meu amor? Vivien esperou até ele soltá-la e, então, tirou o chapéu do WVS. Atarefado, ela disse, alisando os cabelos. Colocou o chapéu em uma mesinha próxima, ao lado de um porta-retratos com a foto de seu casamento. Estamos encaixotando cachecóis, e a demanda é enorme. Está levando muito mais tempo do que deveria. Ela parou, prestando grande atenção à aba de seu chapéu. Não sabia que você iria voltar para casa mais cedo, eu teria saído a tempo de encontrá-lo.
Ele sorriu, sem alegria, pareceu a Dolly, e disse, quis lhe fazer uma surpresa. Eu não sabia. Não tinha como saber. Essa é a natureza das surpresas, não é? Pegar uma pessoa, desprevenida. Ele segurou-a pelo cotovelo e girou seu corpo levemente, para que ela olhasse para dentro da sala. Por falar em surpresas, querida, você tem uma visita. A senhorita Smithson está aqui. Dolly levantou-se, o coração batendo com força. Finalmente, seu momento chegara. Sua amiga veio vê-la, Henry continuou. Estivemos conversando sobre todo o excelente trabalho que vocês fazem no WVS. Vivian pestanejou para Dolly, o rosto completamente impassível, e em seguida disse, eu não conheço esta mulher. A respiração de Dolly parou. A sala começou a girar. Mas querida, Henry disse claro que conhece. Ela veio lhe devolver isso. Ele tirou o cordão do bolso e colocou-o nas mãos de sua mulher. Você deve tê-lo esquecido quando tirou. Vivian revirou nas mãos, abriu o medalhão e olhou para a fotografia ali dentro. Como foi que conseguiu meu cordão? Ela perguntou, a voz tão fria que fez Dolly se encolher. A cabeça de Dolly flutuava, não entendi o que estava acontecendo, porque Vivian estava se comportando daquela maneira, depois de todos os olhares que haviam trocado, breves, sem dúvida, mas carregados de companheirismo, depois de todas as vezes que haviam se observado através de suas respectivas janelas, depois de tudo que Dolly imaginara para o futuro delas. Seria possível que Vivian não tivesse compreendido? Que ela não tivesse percebido o que representavam uma para a outra? Que ela não tivesse sonhando com Dolly e Viv também? Foi deixado na cantina. A senhora Hoskins encontrou-o e pediu-me para devolvê-lo, sabendo que somos grandes amigas, que estamos sempre juntas, que temos os mesmos interesses, sabendo que somos vizinhas. As perfeitas sobrancelhas de Vivian ergueram-se e ela olhou fixamente para Dolly. Houve um momento de consideração e então sua expressão desanuviou, apenas um pouco. Sim. Agora eu sei. Esta mulher é a criada de Ladigo em Dolly Caldecott. A palavra criada foi dita por ela com um olhar significativo para Henry, e a mudança no comportamento dele foi instantânea. Dolly lembrou-se da maneira como ele havia se referido à própria criada, a jovem demitida recentemente por roubo. Ele olhou para a preciosa joia e disse, não é uma amiga, então? Claro que não, Vivian disse, como se a própria ideia fosse inconcebível. Não existe nenhuma amiga minha que você não tenha conhecido, Henry, querido. Você sabe disso. Ele olhou, perplexo, para sua mulher e, em seguida, balançou a cabeça levemente. Eu achei estranho, mas ela foi muito insistente. Então, ele se voltou para Dolly, toda a dúvida e frustração cristalizando-se em uma carranca sombria que franzia sua testa. Estava decepcionado com ela, Dolly compreendeu. Pior do que isso, sua expressão demonstrava verdadeira aversão. Senhorita Smithson ele disse obrigada por devolver o cordão de minha mulher, mas é hora da senhorita ir embora. Dolly não conseguiu dizer nada. Só podia ser um pesadelo, sem dúvida, não foi isso que ela imaginara, o que ela merecia, a maneira como deveria ser a sua vida. A qualquer momento, ela acordaria e se veria rindo com Vivian e Henry, enquanto tomavam uma dose de uísque e se sentavam para conversar sobre as provações da vida, e ela e Vivian, juntas no sofá, se voltariam uma para a outra, rindo da senhora Waddingham da cantina, e Henry sorriria afetuosamente para as duas, dizendo que dupla elas formavam, que dupla adorável e incorrigível. Senhorita Smithson. Ela conseguiu balançar a cabeça, pegando sua bolsa e passando apressadamente pelos dois no caminho de volta ao hall de entrada. Henry Jenkins seguiu-a, hesitando um pouco antes de abrir a porta. Seu braço barrou o caminho e Dolly não teve escolha senão ficar onde estava e esperar que ele a deixasse partir. Ele parecia estar decidindo o que dizer. Senhorita Smithson. Henry Jenkins disse, e ela teve que se esforçar para encará-lo. Ele falou como um adulto falaria a uma criança mal criada, pior ainda, a uma humilde empregada doméstica que se esquecera de seu lugar, entregando-se a intricadas fantasias e sonhos de uma vida muito superior à sua posição social. Saia depressa, agora, seja uma boa menina, ele disse. Cuide de Ladigo em Dolly e tente não se meter em mais nenhuma confusão. Começava a anoitecer e do outro lado da rua Dolly viu Kitty e Louisa, chegando em casa de volta do trabalho. Kitty ergueu os olhos e sua boca formou um U quando viu o que estava acontecendo, mas Dolly não teve oportunidade de sorrir, nem de acenar,
nem de colocar uma expressão radiante no rosto. Como poderia, quando tudo estava perdido? Quando tudo que almejava, todas as suas esperanças, tinha desencadeado tamanha crueldade?